Querida igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer da minha alegria de estar novamente com os irmãos aqui nesta noite em mais um culto de Santa Ceia do Senhor. Tem se passado 30 dias e estamos novamente aqui de pé na presença de Deus. Já temos ouvido Deus falar nesta noite de várias maneiras, através dos louvores, através da palavra, e Ele vai continuar falando. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite fomos escalados aqui para a Vila Pernambuco e queremos com a igreja ler 4 versículos da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 13, 14, 15 e 16. São esses versículos que iremos ler nesta noite para trazermos aqui uma palavra da parte de Deus. Versículo 13: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Palavras de Deus nesta noite, escrita pelo nosso irmão Pedro. Escreveu esta epístola, este ensinamento rico e maravilhoso, para que nós venhamos estar em obediência a Deus, estarmos dentro da vontade do Senhor. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então o crente em Jesus, aquele que vai morar no céu, ele anda pela palavra, ele anda pelos ensinamentos de Jesus Cristo, porque a Bíblia, ela tem ensinamento para tudo. O crente, ele só desobedece se ele quiser, mas a Bíblia nos ensina como é para nós nos proceder diante de Deus e diante do mundo. É a palavra de Deus que nos ensina. E Pedro, escrevendo nesta epístola, no versículo 14, Pedro começa nos ensinando como filhos obedientes. A Bíblia fala, irmãos, lá em Hebreus, que Deus corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Por que é que Deus nos corrige? Porque Ele é Pai. E o verdadeiro Pai corrige o seu filho, não para o mal do filho, mas para o bem. Então a palavra de Deus, ela nos corrige muitas vezes para o nosso bem. Deus fala conosco, nos corrigindo para o nosso bem. Porque a palavra, irmãos, a doutrina, o ensinamento bíblico, tem 3 finalidades: exorta, consola e edifica. Porque a verdadeira profecia é a palavra. E a profecia, ela exorta, a profecia consola e a profecia edifica. E essa profecia é a palavra de Deus. Muitas vezes, chegando no culto, aí Deus usa o pregador ou o pastor numa palavra de consolação. Muitas vezes, chegando no culto, Deus usa o pastor
numa palavra de edificação, mas também muitas vezes chegamos no culto e Deus fala exortando, porque é necessário muitas vezes Deus falar. E aqui, como já foi dito na oração do nosso amado irmão, nós estamos aqui não para ouvir o que nós queremos, mas para ouvir o que Deus quer falar. Aleluia. E nós queremos aqui aproveitar todo o tempo que nos é permitido, pois ainda há a celebração da ceia, e nós sabemos, irmãos, que o relógio é abençoado. Corre ligeiro para o pregador, mas devagar para a igreja. Para quem está pregando, irmão, o relógio corre. Agora, para quem está sentado, irmão, demora. Parece que anda bem devagarzinho, mas é assim mesmo. Então vamos aqui, irmãos. Pedro nos ensina como filhos obedientes. Nós vemos, irmãos, que quando Deus chama Josué para substituir a Moisés, Deus não coloca Josué como substituto de Moisés de qualquer forma, porque as coisas de Deus, ela é com ordem e com decência. As coisas de Deus, irmãos, tem que ser da melhor forma possível. E quando Deus chama Josué, aí Deus diz assim para Josué, lá no capítulo 1, versículo 8 de Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então Deus estava falando com Josué que ele observasse a palavra, os mandamentos que estavam escritos nos livros do Pentateuco. Porque o livro do Pentateuco são os 5 livros escritos por Moisés. E nos livros do Pentateuco registrava a lei que Deus entregou a Moisés por intermédio das tábuas dos mandamentos. Então Deus manda Josué observar a palavra, ler a palavra. Então nós crentes hoje também somos orientados por Deus, somos orientados pelo Espírito Santo a nós ler a palavra dia e noite. Porque tem crente, meus amados irmãos, que é daquele tipo de crente que olha para a Bíblia e diz assim para a Bíblia, conversando com a Bíblia, o crente, olha para a Bíblia e diz assim: eu estou contigo e não abro. E só que não abre texto não, só abre na hora da leitura da igreja. E em casa o dia todo tem a Bíblia fechada. Mas Deus, Ele não nos ensina assim, irmãos. A palavra nos ensina que nós devemos ler a palavra, meditar dia e noite, para que nós sejamos bem-sucedidos. Então Pedro aqui nos ensina que devemos ser filhos obedientes. Meus irmãos, Deus quer que a sua igreja, Deus quer que nós, que somos a igreja, sejamos obedientes, irmãos. Qual é o pai que não se agrada do filho que é obediente? Todo pai se agrada, toda mãe gosta quando o filho é obediente, que obedece às suas ordens, que obedece às suas orientações. Não é diferente com Deus. Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece quando o crente desobedece à palavra de Deus. Quando o crente anda por caminho diferente, que não é o caminho que Deus quer. Aleluia! O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, o profeta diz assim: e ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós temos que andar no caminho, irmãos, que pela palavra de Deus, nós temos que andar pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso que Pedro diz que devemos ser filhos obedientes. Aleluia. Lá em Mateus 22, 37,
um certo doutor da lei chega para Jesus e faz uma pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quando a gente ama os nossos pais, a gente obedece, sim ou não? Quando a gente não ama, a gente não obedece. A prova que nós não amamos é porque nós não obedecemos. Mas quando somos filhos obedientes, nós obedecemos ao nosso pai, nós obedecemos à nossa mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe só dão conselho para o bem do filho. Do mesmo jeito é Deus, irmãos. Deus só nos ensina para o nosso bem. Porque Deus quer que nós um dia chegue aonde Ele está, lá no céu. Porque Deus está sentado no trono e Deus nos ensina na sua casa o caminho que devemos trilhar, o que devemos fazer, o que devemos não fazer. Porque muitos, para fazer o que Deus não quer, é muito fácil, mas para fazer o que Deus quer, colocam a dificuldade, irmão, que não é brincadeira. Mas a palavra nesta noite nos ensina que devemos ser filhos obedientes. Pedro nos ensina que devemos ser filhos obedientes. Então a obediência aqui primeiro está a Deus. Obedecer a Deus, os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a si mesmo. Em segundo lugar, obedecer às autoridades. Porque a Bíblia nos ensina a sermos obedientes à autoridade, porque está escrito lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Paulo nos ensina: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas foram por Deus. Então, irmão, devemos ser obedientes também às autoridades constituídas aqui na terra, seja ela civil, seja ela eclesiástica. As autoridades civis é o juiz, é o delegado e por aí vai. E as autoridades eclesiásticas são os nossos pastores. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito: obedecei aos vossos pastores, porque vela por vossa alma como aquele que há de conta delas. Há de dar conta delas. Então, irmãos, a Bíblia, ela nos ensina que devemos ser obedientes aos nossos pastores. Aleluia. Isso, irmãos, para muito crente é uma coisa grande demais. Mas, irmão, devemos ser obedientes aos nossos pastores. Sabe por quê? Porque eles vão dar conta de nós a Deus. Quando Jesus vier buscar a igreja, Jesus vai buscar a igreja, vai pedir a igreja, é do pastor. Porque Jesus entregou a igreja a ele. Então nós devemos, irmãos, obedecer aos nossos pastores, porque é um mandamento bíblico, é mandamento da palavra de Deus. Então, primeiramente, Pedro nos ensina no versículo 14 que devemos ser como filhos obedientes. Em segundo lugar, Pedro nos ensina: não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então a gente, meus amados, como crentes em Jesus Cristo, não devemos nos conformar com as concupiscências que havia em nossa ignorância. E a ignorância aqui que a Bíblia fala é a ignorância da falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque a maior ignorância que há é a falta de conhecimento. Porque pela falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo se corrompe. E a maior ignorância é quando o homem não tem conhecimento, porque ele faz cada tipo de coisa que a nossa mente nem imagina. Mas Paulo nos ensina, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo diz para a igreja de Roma e diz para nós aqui da Vila Pernambuco:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Olha, irmão, o que tem de crente conformado com o mundo não é brincadeira. Tem muitos aí até que já se esqueceu do arrebatamento da igreja, já se conformou com este mundo, mas Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que Deus quer da igreja, o que Deus quer de cada um de nós, é que cada dia, irmãos, venhamos nos transformar por intermédio da sua palavra. Por isso que Pedro aqui nos ensina que precisamos, irmãos, sermos obedientes, precisamos não nos conformar com as concupiscências que havia em nossa ignorância antes. Porque quando a gente não era crente, irmãos, a gente pensava de um jeito, a gente tinha vontade de um jeito, a gente queria fazer de um jeito, mas depois que fomos crentes, irmãos, a nossa vontade está na mão de Deus. O jeito da gente fazer está na mão de Deus. A maneira de a gente pensar está com Deus. Sabe por quê? Porque antigamente a gente não tinha dono, mas hoje nós temos um dono que se chama Jesus. Nós temos dono hoje, irmãos. O crente não faz o que ele quer, o crente faz o que Jesus quer. Temos que fazer a vontade do Senhor. Porque quando o crente, quando eu me rebelo, desobedeço a Deus, desobedeço a sua palavra e vou fazer a minha vontade, eu vou pagar um alto preço. Eu vou tirar a conta errada. Se 2 mais 2 é 4, eu vou dizer que 2 mais 2 é 3. A conta vai sair errada, irmão. Por quê? Porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Agora, se eu fizer a vontade de Deus, irmão, tudo vai correr bem para a minha vida. A bênção do Senhor vai ser sobre a minha vida. Porque a palavra diz que quando meditamos na Bíblia dia e noite, seremos bem sucedidos em nossa caminhada. Pedro continua nos ensinando ainda que devemos cingir os nossos lombos, o lombo do nosso entendimento. Aleluia! Porque cingir o lombo do nosso entendimento, lá no versículo 13, no início da leitura, significa eu estar pronto, como assim estava as 5 virgens prudentes. Lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Todas as 10 eram crentes. Mas Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7:21. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que vai chegar no céu, não. É preciso estar dentro da palavra de Deus. Para eu chegar no céu, é necessário eu obedecer a palavra de Deus. Então, cingir meus lombos do entendimento significa eu estar pronto. E aquelas 10 virgens, todas as 10 eram crentes, todas as 10 esperavam Jesus voltar. Só que tinha uma diferença: era 5 loucas, 5 prudentes. E a Bíblia diz que todas as 10 adormeceram, pegaram no sono. E à meia-noite se ouviu um clamor: lá vem o noivo. E todas as 10 se despertaram. Só, meus amados, que havia uma diferença. As lamparinas das 5 prudentes estavam acesas com azeite dentro e tinha azeite de reserva. A lamparina das 5 loucas não tinha azeite de reserva e estava se apagando. E quando acontece aquele momento ali, aquelas 5 loucas, elas ficam preocupadas, ficam aperreadas e vai ao encontro das 5 prudentes e pede azeite emprestado. E as 5 prudentes
como eram pessoas prudentes, pessoas vigilantes, disse assim: não, possa ser que falte a nós, vai e compre. Aí a Bíblia diz que as 5 loucas foram comprar, quando voltou, a porta estava fechada. Irmãos, isso mostra o que, irmãos? Que para o arrebatamento da igreja não há tempo de ninguém se preparar. É preciso nós estar preparados. Porque Jesus não disse a hora, o dia que vinha. A Bíblia diz que nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai sabe o dia de Jesus voltar. Ele não disse o dia, ele não disse a hora. É por isso que nós, a igreja, precisamos estar preparados, vigilante, como as 5 prudentes. Aí a Bíblia diz, irmãos, que aquelas 5 loucas bateram na porta. Senhor, abre-nos a porta. E a resposta de Jesus foi essa: eu nem vos conheço. Oh, irmão, que palavra pesada, né? Eu nem vos conheço. Então, irmãos, é triste para aqueles irmãos que servem a Deus, que não vigiam, que não guardam a palavra, que não é obediente à palavra e à doutrina. Vai ser triste, irmão, porque Jesus vai voltar e muita gente vai ser pego de surpresa. Lá em Lucas 18, versículo 8, Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Sabe o que foi que Jesus falou isso, irmão? E nós estamos vendo isso, irmão, hoje. E havia no tempo de Jesus e hoje principalmente. Irmão, tem muita gente, irmãos, por aí afora, que se intitula de crente, irmão, que estão brincando com o Evangelho. E a igreja tem sofrido por causa disso. Você olha os irmãos que têm redes, tem internet, as redes sociais, você vê cada barbaridade, irmão, com o Evangelho. As pessoas fazendo coisas, usando o nome do Evangelho para trazer escândalo. É por isso mesmo, irmão, que muitos que não estão vigiando estão caindo em muitas armadilhas. Porque muitos aí se intitulam até mesmo de pastor e fica querendo enganar os incautos. Mas nesta noite, meus amados, Deus nos reúne mais uma vez na sua casa e nos chama a atenção para que possamos estar em constante vigilância, para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa. Porque Jesus está voltando, viu? O crente, irmão, não deve esperar Jesus amanhã. O crente deve esperar Jesus agora. Não é amanhã, não. Por isso que deve ter uma grande vigilância da nossa parte como crente. Vigiarmos. Lá em Mateus 26:41, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, quando foi ao Getsemane orar, porque Jesus, irmãos, ele só foi vitorioso porque ele orava. E se nós quisermos ser vitoriosos, nós temos também que orar, porque a vitória do crente está na oração. Crente não tem vitória se não tiver oração. A oração é o caminho da vitória para o crente. E Jesus, para ser vitorioso, ele orou. E a Bíblia diz que ele chamou 3 dos seus discípulos e foi para o Getsemane. E lá ele se ausentou e orava e falava com o Pai. E a Bíblia diz que ele veio uma vez, os discípulos estavam dormindo. Aí voltou novamente, orou mais 1 hora. Veio outra vez e os discípulos estavam dormindo. E na terceira vez ele disse: vigiai. Vocês nem 1 hora puderam velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda no versículo 13, o nosso irmão Pedro nos ensina a sermos pessoas sóbrias. O que é ser sóbrio, irmão? É uma pessoa que não se exibe, é uma pessoa que não se amostra, é uma pessoa humilde, porque o crente, irmão, ele tem que ser humilde. Ele tem que andar em humildade.
Aleluia. E nós temos um exemplo muito lindo na Bíblia de um crente humilde. Nós temos vários exemplos, mas eu vou citar o nosso irmão Eliseu. Eu gosto muito de frisar neste exemplo. E Jesus, lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Eliseu é o tipo do crente humilde. Eliseu, irmãos, era um homem simples, era um crente humilde, que todos os dias passava, com certeza, para o templo, se fosse hoje para a igreja, para o templo aqui também. E ali, irmãos, tinha uma pessoa observando Eliseu. E eu gosto muito de frisar isso quando eu estou pregando. A gente que somos crentes, irmão, devemos vigiar. Porque quando a gente vem para o culto, tem muita gente nos olhando. Tem muita gente nos observando. Porque lá em Hebreu está escrito que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Olha, irmão, está assim de gente nos vigiando. Para ver se pega a gente numa falha, para nos acusar. Mas Eliseu, irmão, era um exemplo de crente, um homem humilde, simples. E aquela mulher muitos dias observou Eliseu, passando ali todos os dias, comportado. Porque, meus irmãos, o crente, ele tem que ser crente até no andar. Você sabia? Às vezes o cara, quando é do mundo, aí tem um andar de malandro, né? Aquele andar moda, aquele andar assim, que os irmãos sabem como é, né? Todo morengão, andando que nem malandro. Mas quando aceita Jesus, irmão, tem que mudar até o jeito de andar. Porque o crente tem que ser crente até no andar. E Eliseu era crente até no seu andar, irmão. Aí aquela mulher observa muitas vezes, muitos dias, muito tempo. E um dia aquela mulher não se conteve, não se aguentou. Aí chama o seu marido e diz: vamos vir aqui. Eu tenho observado que esse que passa por nós é o santo homem de Deus. E aquela mulher não era crente não, viu, irmão? Mas ela deu testemunho de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu dava testemunho de crente. Se nós dermos testemunho de crente, irmãos, o mundo vai dizer: ali é uma crente, ali é um crente. Por quê? Porque nós estamos dando testemunho de crente. Aleluia. Porque nós somos luz. Jesus diz lá em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte, nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante da igreja. É diante da igreja? Diante do mundo, né? Assim resplandeça a vossa luz diante do mundo, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha, irmão, quando eu dou testemunho, o nome de Deus é glorificado por minha causa. Através do meu testemunho, o nome de Deus é glorificado. Então, querida igreja, que possamos ser crente, que através do nosso testemunho de crente fiel, o nome de Deus venha a ser glorificado. Aleluia. Então Pedro nos ensina, irmãos, também, que devemos esperar, versículo 13, devemos esperar inteiramente na graça que se há de revelar. Que graça é essa, irmão? É o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, irmãos, é a graça de Deus sobre nós, que nós estamos esperando a qualquer hora Jesus voltar. Jesus já dizia lá em Mateus 24, 27, ele dizia para os discípulos: assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, é muito rápido, irmão. O arrebatamento da igreja é rápido demais. E por isso que devemos estar alerta, devemos estar preparados, devemos estar em vigilância como a sentinela. Porque a sentinela, o vigia, aqueles que ficam na guarita ali, irmãos, estão tudo vigiando ali. Tem que olhar para um lado e para o outro. Se não olhar, é capaz do inimigo fazer um estrago.
Ele tem que estar em constante vigilância. Do mesmo jeito é o crente esperando a volta de Jesus. Do mesmo jeito é o crente esperando o arrebatamento da igreja. Tem que estar em constante vigilância. Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós que estaremos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados, e juntamente com o ressuscitado, seremos levados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quantos esperam a volta de Jesus nesta noite? Estamos, irmãos, esperando Jesus voltar, e a qualquer hora Ele vai voltar. Nesta noite nós vamos ser servidos pelos irmãos diáconos aqui da igreja, mas quando Jesus voltar, nós iremos participar da maior ceia que vai ser no céu, aonde toda a igreja da face da terra, os nossos irmãos do passado, os patriarcas, os apóstolos de Jesus, porque, meus amados, todos nós iremos se alegrar em ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros do passado. Iremos ter a alegria de ver os apóstolos de Cristo. Agora a nossa maior alegria, irmão, é ver Jesus. E a palavra diz que nós vamos ver Jesus assim como Ele é. Olha que coisa gloriosa. Veremos Jesus assim como Ele é. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1, João diz assim: ó, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, porque ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, assim como Jesus é, a igreja vai ver Jesus, irmão. Nós vamos ver Jesus, estaremos com Ele na glória, iremos ver Ele face a face. Aí no versículo 15, Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, tem crente que se assombra hoje quando um pastor dá uma doutrina sobre santidade. Tem uns até que dizem assim: não, isso não é possível. Como é que eu posso ser santo diante de um mundo tão perdido, diante de um mundo tão cruel? Só que esse crente, irmãos, ele tem que se lembrar que ele não é mais do mundo. Ele agora pertence à igreja. Ele serve ao Senhor. E ser santo, meus irmãos, significa ser separado do mundo. Ser santo significa ser dedicado a Deus. Ser santo significa amar a Deus acima de tudo, porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse que aquele que não deixar amor de pai e de mãe e de família por amor de mim, não é digno de mim. Então temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que ser semelhante a Deus. Como pastor, eu ser semelhante a Deus? Quando você obedece a palavra, irmãos, você guarda a palavra, você é um crente obediente, você é um crente de testemunho, você está sendo semelhante a Deus. Ora, quem era Paulo? Paulo era um homem perdido, perseguidor da igreja, um homem que foi cúmplice da morte de Estevão, um homem que fez muita barbaridade. Mas o que foi que ele falou para nós? Sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se Paulo, que fez coisas que a gente não fizemos, se compara e imita a Cristo, e nós, irmãos, por que nós não podemos imitar também? Então, quando a gente obedece a Bíblia, quando a gente anda pela Bíblia, quando a gente guarda a palavra de Deus, nós somos semelhantes a Deus. No sentido de quê? Que somos obedientes. É o que Pedro está aqui nos ensinando. Ser semelhante a Deus, no sentido da obediência, no sentido da santidade, viver para agradar a Deus.
Então tudo isso, meus irmãos, significa ser santo. Em que devo ser santo? Pode surgir essa interrogação. Em que devo ser santo? Nós devemos ser santos, irmão, em tudo. Como crentes em Jesus, devemos ser santos. Hoje nós estamos no culto de ceia. Aí tem uns que parecem, irmão, que só quer ser crente no dia da ceia. No dia da ceia, irmãos, é uma cerimônia tremenda. É aquela cerimônia, aquele temor grande. E os 29 dias, irmão, do mês? Nós temos que ser santos, irmãos, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Lá no Salmo 1, versículo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí no versículo 2 diz: antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantado junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós devemos ser santos, irmãos, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar. Paulo, ele nos ensina lá em Tito, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Em tudo, seja exemplo de boas obras, linguagem sã, para que os que estão de fora não tenham nenhum mal de dizer de nós. Então, irmãos, nós temos que ter uma linguagem sã. Porque eu já vi pessoas dizer assim: rapaz, eu acho tão bom ouvir aquele crente. Gosto tanto de ouvir aquela irmã pregar. Eu gosto tanto de ouvir aquele irmão pregar. Mas já tem uns que outros não gostam. Rapaz, eu não gosto. Não gosto não quando aquele irmão está pregando. Não gosto quando aquela irmã está pregando. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque muitos pregam o que não vive. E pregar o que não vive traz aborrecimento para alguém. Porque essas pessoas que pregam o que não vive, geralmente, irmãos, quando eles estão no púlpito da igreja, é o mais crente da igreja. Né? Às vezes quer ser mais crente até que um pastor. Mas você vai olhar a vida. Eu estava em Mossoró uma vez, lá no Belo Horizonte, um culto de pregação. Aí chega um bêbado. Porque, irmãos, o diabo pode usar um bêbado para me envergonhar, viu? Não só um bêbado, mas um que esteja sem estar bêbado. Porque o diabo conhece muitas vezes a sua vida. Ele não está em todo lugar, mas muitas vezes ele está onde você está. E o que nós fizer de errado, ele vai ver e vai procurar oportunidade para nos envergonhar. E quando o irmão pregava, o irmão dizia, o irmão estava pregando na passagem de Nicodemos. E Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Aí o Pedro gritou: eu conheço esse Nicodemos. Aí os irmãos chegaram: irmão, tenha calma, senta aí, ouça a palavra de Deus. Não, eu estou dizendo que eu conheço o Nicodemo que ele está falando. Esse Nicodemo que ele está dizendo aí é o irmão dele. Lá na casa dele eu conheço do copo ao caneco. Lá é tudo enrolando, até a profissão enrolar a cadeira. Olha, conhecia tudo, meu irmão. Conhecia tudo. E era verdade. Para dizer melhor, irmão, o danado morava em frente à minha casa, assim ao lado. Não era bem diferente, mas era do lado. Irmãos, só misericórdia, sabe? Era crente, mas eram uns crentes enrolando. Comprava e não pagava. Tomava emprestado e não devolvia. Mentia, irmão, que só a misericórdia de Deus. Aí o diabo, em uma ocasião, estava por lá. Aí viu a vida dele e aproveitou a oportunidade para envergonhar o irmão. Por isso, irmão, que a gente deve ter cuidado. Nós devemos abrir os olhos que nem olho de coruja. Você não sabe que olho de coruja é desse tamanho, né? Nós temos que vigiar, tá com os olhos abertos, vigiando noite e dia, para não sermos envergonhados, irmão. Porque se nós pisar em falso, irmão, nós estamos sujeitos a sofrer vergonha. Mas vamos andar, irmão, conforme a palavra nos ensina. Vamos andar pela Bíblia, vamos andar pela palavra de Deus, vamos obedecer o que diz a Bíblia Sagrada.
Vamos obedecer a doutrina da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu podia